Bom dia, pessoal! Então, dando continuidade às nossas aulas aí de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, né? Eu sou a professora Ana Lívia, caso alguém tenha esquecido, e a gente vai continuar falando então um pouquinho a respeito do que a gente já tinha começado a ver na aula passada. Então, a habilidade que nós estamos trabalhando é a EM 13 LP52, que trabalha um pouquinho com algumas obras das literaturas brasileiras, certo? Então, o que a gente vai observar muito na aula de hoje? Visões de mundo e o modo como dialogam com o presente. Então, como essas obras, elas dialogam aí com o nosso presente. O objetivo da aula é muito simples, então é conhecer a literatura indígena, esse vai ser o nosso foco aí, então hoje pensando nas literaturas brasileiras ali, o nosso foco é a literatura indígena, certo? Então, só retomando o que a gente viu na aula passada. Lá na aula passada, eu passei para vocês um vídeo do Daniel Munduruku, em que ele falava um pouquinho a respeito dessa questão da palavra índio, né? Que a palavra índio, ela é uma palavra inventada. Ela não é feita para representar o povo indígena, que é um povo originário. Então, pensando nesse sentido, o ideal seria mesmo utilizar o termo indígena, né? Que acho que é o que cabe mais e o que eles preferem ser chamados. E aí, nesse sentido, então a gente ficou com essa questão de que o correto é chamar de indígena e não índio mais. Vimos um pouquinho a respeito da literatura indianista, indigenista e indígena, né? Então a diferença entre as três. Então sai um pouquinho daquela questão de que achar que literatura indígena é Iracema do José de Alencar, né? Que na verdade não é bem nesse sentido. A indianista que é o caso do José de Alencar, ela é vista por um outro olhar, de uma pessoa de fora, de um não indígena, né? Enquanto a literatura indígena, que é o nosso foco aqui hoje, é realmente uma pessoa indígena, né, que pertence ali a esse grupo étnico, falando ali sobre as suas vivências, suas histórias, criando aí a sua literatura. Então, por que será que é importante conhecer a literatura indígena? Então fica essa questão aí, né, do por que será que é importante conhecer essa literatura em específico. E aí eu trouxe uma fala, um trechinho, né, que eu gosto bastante, da autora Chimamanda, que é uma autora nigeriana, em que ela traz a seguinte frase: as histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Então a Chimamanda traz um pouquinho dessa importância de se conhecer outras narrativas, né? De se permitir conhecer uma outra versão da história, porque até então o que nós estamos acostumados é conhecer a história pela visão do colonizador e nunca pela visão de um indígena, né, contando como foi todo esse processo histórico aí para ele. Então eu trouxe para vocês aqui nessa aula para a gente conhecer um pouquinho mais desse autor que a gente comentou. O livro A Primeira Estrela que Vejo é a Estrela do Meu Desejo e Outras Histórias Indígenas de Amor, do autor Daniel Munduruku, né? Acho que é importante saber reconhecer o autor quando a gente vê. E é esse livro aqui, que é esse livro que eu estou nas mãos. Então, muito mais do que falar para vocês e querer obrigar a fazer uma leitura, eu acho que é importante mostrar, né, um pouquinho do que o livro traz. E aí eu resolvi fazer só uma leitura de um trechinho que tem aqui no comecinho do livro sobre o que ele vai falar, né, dessa obra que ele criou. Então, é isso que essas histórias irão trazer em seus enredos. Algumas terão um final feliz, outras nem tanto. O importante é que a gente saiba lê-las com o coração, lugar onde mora o amor em todos os povos deste nosso belo planeta. Desejo que a leitura deste livro possa alimentar o desejo de compreender ainda mais e melhor os caminhos dos povos indígenas em nosso país. Com o mesmo afeto de sempre, Daniel Munduruku. Então é um livrinho muito pequeno, muito fácil,
né, de ler e que traz um pouquinho dessa questão, né, da cultura indígena de fato, além dessas outras histórias que a gente conhece. E aí, então, só pra gente fechar, eu quero novamente voltar naquela pergunta que eu fiz lá no comecinho. Então, por que será que é importante conhecer a literatura indígena? E a gente vai conversar um pouquinho. Então, ao final da aula, será encaminhado um vídeo no grupo do WhatsApp da escritora Julie Dorrico. Então aí eu vou encaminhar um vídeo para vocês sobre essa escritora e para que vocês reflitam então sobre essa pergunta aqui que eu coloquei, do porquê será que é importante conhecer a literatura indígena. Lá, o nome do vídeo é A Literatura Indígena, Conhecendo Outros Brasis. Então lá ela traz um pouquinho dessa questão, né, e um viés de uma pessoa indígena, né? Nada mais digno do que deixar uma pessoa contar a sua própria história, certo? E aqui no finalzinho, essas são as referências que eu utilizei para trabalhar aí essa aula com vocês, certo? Tchau!